Olá, caríssimos investidores. Estamos aqui para esse que é o primeiro. Esse é o primeiro programa de Fiagro aqui do Clube FII, que a gente vai ter que mudar de nome em breve. Vai ter que ser Clube Fins, Clube Finanças, alguma coisa, em algum momento, né? Fiagro, CRI, né? Tantos outros produtos que a gente já está falando. E hoje é esse primeiro programa, tá? E a gente começa de novo, né? A gente começou o ano com uma live com a CVM e com a Nathalie Vitual aqui com a gente. E foi um programa de sucesso, naturalmente, do jeito que tinha que ser mesmo, né? E a gente continua aqui iniciando, né? Essa temporada, serão 12 episódios inicialmente. E ó, eu já vou falar, tá? O deputado Arnaldo Jardim vai estar com a gente aqui na sequência, não sei se é no próximo programa ou no outro, tá? E então eu vou chamar a vinheta e na sequência vem aqui a Nathalie para conversar com a gente. Vamos falar sobre o boletim de Fiagro, sobre a superintendência que ela está cuidando agora, sobre a resolução 39, que fala sobre vamos dizer assim, né? Pegou a lei e traduziu em uma normativa para o mercado, permitindo que fosse criado, né? Uma normativa, vamos dizer assim, entre aspas, temporária, para poder permitir que o mercado se desenvolva e, na sequência, aprimorar mais, conforme já foi falado nas notícias que a CVM está falando disso a todo tempo. Então, vem vinheta e na sequência a gente conversa com a Nathalie Vidual aqui. Nathalie Vidual, que honra tê-la conosco novamente aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Um prazer enorme, estou muito feliz em participar do programa. É uma honra, agradeço o convite do pessoal do Clube FII, conte comigo e com a SOI agora, mas também com toda a CVM aqui nas futuras participações também. Isso aí, né? Então, lembrando, né, quando a Nathalie veio aqui com a gente em janeiro, que foi a primeira live do ano, ela participava, então, da Superintendência de Securitização, ela era gerente lá, e lá ela colaborou, né, junto ao Bruno Gomes, que é o superintendente da área, na formatação e na criação da resolução CVM 39 e tantas outras, tá? Mas estamos falando aqui de Fiagro, né? Então, e também foi a pessoa que encabeçou, certo, o boletim de Fiagro, certo, Nathalie? Isso mesmo. Antes de começar, eu preciso fazer aquele disclaimer de sempre, que as opiniões são minhas e não necessariamente refletem o entendimento da CVM sobre o assunto. Isso aí, gente, é o normal, tá? Tá tranquilo. A Nathalie está aqui representando a CVM, né? E ela tem as opiniões como superintendente da área que ela está ocupando agora. Posso fazer um gancho aqui favor, em relação ao boletim do Fiagro? Acho que a gente teve uma evolução legislativa que caminhou muito bem em termos de trazer um novo modelo de negócio para se fazer política agrícola, né? Em que sentido? Buscando diminuir a participação do Estado e aumentando a participação do capital privado. Então, primeiro a gente teve lá atrás as CPRs, depois a gente teve o CRA, e aí o mercado, né, batia aqui na porta da CVM o tempo todo para a gente regular o produto, precisa sair a regulamentação do CRA, demorou bastante até, então veio o Fiagro, né? Já no momento em que havia um melhor alinhamento, né, do governo também com o mercado de capitais, um grande incentivo do governo em promover esse produto, e a CVM estava bastante atenta a isso também, a demanda dos participantes do mercado, e a gente viu que era muito importante buscar uma aproximação do mercado de capitais com o setor do agronegócio, né, para justamente conseguir viabilizar a captação de recursos para o produtor rural a partir do mercado de capitais, né, que ele fosse uma importante fonte alternativa de financiamento para o produtor rural. Então, acho que a primeira coisa acertada da CVM foi pensar criativamente, né, e conseguir estruturar uma resolução, que foi a resolução 39,
que ela vem em caráter transitório, em caráter experimental, é verdade, mas ela foi fundamental, ela foi muito tempestiva para poder viabilizar, né, de forma imediata o registro do Fiagro. Né? Então, logo esse novo produto, esse novo tipo de investimento foi instituído na nossa economia. Então, acho que a CVM trabalhou muito bem para agilizar o registro do produto, isso foi feito pela resolução CVM 39. Saiu muito rápido e muito certo, né? Então, assim, foi assertivo e tempestivo. Perfeito. A criatividade foi a gente conseguir categorizar, criando o Fiagro puro sangue no primeiro momento, porque a gente, de fato, não tinha recursos e homens-hora para poder passar por todo um processo de audiência pública, que normalmente dura 2 anos, não dava para esperar, né, esse processo naquele momento. Então, a solução criativa, né, pensando fora da caixa, foi utilizar a plataforma informacional que a gente já tinha para outras categorias de fundo, né, como o fundo imobiliário, o FDIC e o FIP. Então, se aproveitando disso, a resolução 39 possibilitou o registro imediato do Fiagro, só que aí ele fica dividido nessas categorias, Fiagro imobiliário, Fiagro FIP e Fiagro FDIC. E a gente fala que é puro sangue porque esses Fiagros só podem investir, né, em ativos que se relacionem a essas categorias específicas de fundo. Né? Com exceção do Fiagro imobiliário, que ele pode investir em CRA e LCA, que acabam sendo ativos espelho ao CRI e a LCI, como é possível para o fundo imobiliário. Né? Então, se criou nessa paridade, esse espelho. E aí, acho que a CVM agiu bastante acertadamente nesse ponto, viabilizando o registro do produto. A gente vai ver aí no boletim do Agro que realmente existiu uma demanda reprimida, tanto por parte dos estruturadores quanto por parte dos investidores em acessar esse tipo de produto. E aí, né, agradecer aqui então imensamente ao Bruno Gomes, que quando eu fiz o convite para a SSE, para a SSE vir aqui, ele falou assim, a Nathalie é a pessoa certa para falar do assunto, né? E aí, na sequência, né, aconteceu da gente fazer o convite, ela ainda estava na SSE, e aí em meados de abril, ela assumiu essa superintendência, então parabenizar também você aí, tá? Uma mulher... Obrigada, Felipe. Importante, né? Então, acho que é legal, né? E, se eu não me engano, é a primeira gravação, primeira live aqui, então você está estreando também aí como superintendente, é isso? É verdade, estou estreando como nova superintendente da SOI, né, que é focada em proteção e orientação aos investidores. Então, todo o trabalho que a gente começou lá na SSE, desenvolvendo o boletim do agro, né, também vai ser aproveitado aqui na SOI para fins de supervisão reativa, quando o investidor procura a gente, o primeiro canal de atendimento é a SOI, a gente presta esse serviço, e também educação financeira, né, para auxiliar o investidor a ter um senso crítico, a conseguir entender a estrutura, o funcionamento do produto, para que tome decisões de investimento de forma informada e refletida, né? Sabendo fazer a leitura dos documentos de forma adequada, os documentos contêm informações periódicas e eventuais do fundo, e não tomem decisões baseadas no impulso. Tem todo um projeto aqui de estudo de finanças comportamentais também que a gente aborda nessas ações de educação financeira. Então, a gente vai dar continuidade a esses estudos do Fiagro com um viés agora de proteção e orientação aos investidores. Muito bom. Então, vamos iniciar aqui efetivamente o tema, tá? Vou jogar aqui na tela. A partir da página 9 do boletim de Fiagro, e a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? Esse link, tá? Que é da segunda edição do boletim de Fiagro da CVM, que tem aí os dados referentes até dezembro, tá? Então, database dezembro. Database dezembro. 2022. Obrigado. Então, é isso aqui que a gente vai falar, certo? Deixa eu ver se tá isso aí. Beleza. Então, o boletim do Fiagro, né, ele é elaborado com base em dados quantitativos e estatísticas que são de acesso público, né, são fontes públicas de informação. A gente pensou aqui em utilizar essa base de dados pública também como uma forma de incentivo para que o próprio mercado possa levantar esses dados, né,
fazer suas próprias análises e, quem sabe, também ajudar a gente no aprimoramento desse boletim. E ele é elaborado com base na resolução CVM 39, que é aquela regra transitória em caráter experimental que eu estava mencionando no início. Então, a gente tem ali os fiagros puro sangue, que são divididos em 3 categorias, né? Fiagro imobiliário, fiagro direitos creditórios e fiagro FIP. Acho importante fazer aqui um disclaimer, que o fiagro, na verdade, é um produto que eu acho muito interessante, assim, na minha visão particular, porque ele foi pensado para pegar todos os elos da cadeia do agronegócio, né? Então, a gente fala que é um produto polivalente, porque essa carteira pode ser muito versátil. Então, ele pode ter lá dentro direitos creditórios, imóveis, pode investir em sociedades e terras. Então, quando a gente tiver a regra específica, né, do fiagro, do produto fiagro, vai ser uma regra em que vai contemplar toda essa versatilidade da carteira e toda a sinergia que pode ser gerada em torno de uma carteira tão diversificada, né, tão ampla e completa. Mas, por enquanto, a gente tem esse enquadramento aí nas caixinhas, e aproveito para dizer que está previsto na agenda de audiência pública da CVM para esse ano, colocar em audiência a regra específica do fiagro, e está planejado também editar, né, publicar a regra específica ainda esse ano. Tá? Então, essa é a nossa previsão. Mas aí, falando dos números, a gente pode observar aí que a gente já tem 71 fiagros registrados na CVM, esse é o número de registros. Desse total, alguns ainda estão em fase pré-operacional, né? Não captaram recursos, né, junto aos investidores, estão em processo de realizar essas captações. Então, alguns são operacionais. Aí a gente faz uma conta de mais ou menos 45 fiagros que já apresentaram ao menos um informe mensal, ou seja, estão efetivamente operacionais, né? E tem alguns FIPs também, se eu não me engano, 1 ou 2 dentro desse 45, que também já captou recursos junto ao mercado e já está operacional. E aqui a gente faz uma abertura fiagro direitos creditórios e fiagro imobiliário para mostrar, né, o crescimento no número de registros de fundos operacionais ao longo do tempo, né? E a gente vê aqui que esses aqui, como eu comentei, já apresentaram ao menos um informe mensal, tá? Então, a gente vê que vem crescendo o fiagro direitos creditórios, mas vem crescendo especialmente fiagro imobiliário. Né? E aí a gente tem uma explicação até bastante simples para isso, que é o fato do fiagro imobiliário poder ser ofertado para o investidor de varejo. Né, ele funciona mais ou menos, eu gosto de frisar aqui, mais ou menos como o fiagro imobiliário, porque como o fundo imobiliário, né, mais ou menos como. Não é igual porque o fiagro tem suas particularidades, né, ele tem um outro modelo de negócio que está relacionado ao setor do agro, que tem sazonalidades, que tem ciclo de produção, de safra, e tudo isso deveria ser levado em conta também. Então, por isso que fiagro imobiliário acabou tendo uma penetração, uma aceitação muito boa, porque ele pode ser ofertado para investidores de varejo. Só que agora a gente vai ter a resolução 175 entrando em vigor em outubro. Eu não sei se até lá a gente já vai ter regra específica ou não de fiagro, mas com a resolução 175, o FDIC também vai poder ser ofertado para o investidor de varejo. Certo, então, postergou 6 meses, né? Postergou 6 meses, isso. Mas se ela entrar em vigor antes da regra específica do fiagro, então a gente espera ver um crescimento mais robusto também nessa categoria fiagro direitos creditórios. Mais para frente, sendo ofertado para o investidor de varejo. Muito bom. Bom, aqui em termos de patrimônio líquido, aí um dado que a gente chamou muita atenção quando saiu esse boletim, é que, em termos de PL, o fiagro superou a marca de 10 bilhões de reais lá na database de dezembro de 2022. A gente acha que é um número bastante expressivo, dado pouco tempo, né, de existência desse produto. Então, a gente vê com bons olhos e acredita que, de fato, os números estão mostrando que
o Fiagro vem ganhando tração ao longo do tempo. É isso aí, né? Vamos dizer assim, né? Os fundos imobiliários demoraram muito mais para chegar nessa marca de 10 bilhões, né? Então... Isso. Olhando lá atrás, no início do fundo imobiliário, demorou mais, é verdade. E aqui a gente faz uma abertura, né? Dispersão cotistas por número de fundos operacionais. E, assim, a gente já tem 15 fundos com mais de 100, até 5 mil cotistas, mas eu gosto de chamar a atenção ali para ponta direita, né, do histograma, que são 7 fundos operacionais listados com mais de 15 mil cotistas, né, Fiagro, e aí Fiagro imobiliário, né, que pode ser ofertado para o investidor de varejo. Realmente uma potência, né? Isso. Eu acho que essa é só uma abertura, mas o outro, se você puder passar, Felipe, o outro dá o consolidado, que acho que é mais interessante. Eu falei lá no início que tinha uma demanda reprimida, tanto por parte dos estruturadores, né, quanto por parte dos investidores em absorver esse tipo de produto, em estruturar e absorver esse tipo de produto. Né? E esse dado das ofertas iniciadas, ele revela muito bem isso, porque lá em 2001 a gente já teve 4,5 bi de ofertas iniciadas. Certo. Isso subiu 76%. Então, no final de 2002 já foi para 8 bilhões de reais em ofertas iniciadas. Tá somando, dá 14 bi. Você vê que o PL da indústria está em 10, né? Mas a gente tem aqueles fundos pré-operacionais ainda que podem estar não integralizaram essas ofertas ainda na carteira, por isso dá essa diferença. Mas o que a gente enxerga é que praticamente tudo está sendo absorvido desse volume de ofertas iniciadas. Muito bom. Bom, uma abertura da carteira aqui, obviamente que Fiagro Direitos Creditórios vai ter como principal componente os próprios direitos creditórios do agronegócio, né? E aí aquela sopa de letrinhas, CDCA, CCB, CPR, CDAWA, né? E a gente vê uma participação do CRA também na composição da carteira do Fiagro Direitos Creditórios, mas é bastante irrisória, ele vai ser mais predominante no Fiagro imobiliário, como a gente vai ver mais para frente. Essa é uma evolução ao longo do tempo, né? A gente vê 1,6 bi de PL em Fiagro Direitos Creditórios. Perdão, aqui. Só para mostrar lá. 1,6 bi, tá. Vem aqui crescendo também, isso. E aqui é o Fiagro imobiliário, né? E a gente vê que a principal componente dentro da carteira do Fiagro imobiliário é o CRA, né? Então, o Fiagro ele tem se mostrado um veículo muito significativo para estimular também emissões e ofertas de CRA. Está absorvendo esse produto, a principal componente na carteira. E a gente vê também já participação em imóveis, né? Terras, mais terras. A gente está vendo aqui alguns modelos de negócio que compram terras para recuperação de pastagens, né? E aí a gente tem uma expectativa muito positiva em relação a isso, porque o produto acaba se alinhando muito bem com a pauta verde, né? Quando você fala em recuperação de pastagens. E agora na 175, se a gente for lá observar, tem a questão da rotulagem do fundo, né? Ele só pode ter denominação que contenha termos ESG ou fatores de sustentabilidade, quando efetivamente ele demonstra que a sua política de investimento está gerando um impacto socioambiental positivo. Existe uma intenção explícita de resolver um problema do ambiente, por exemplo. Então, achei interessante trazer esse ponto aqui, porque o Fiagro, ele acaba ele se alinha muito bem à pauta verde, porque naturalmente vai financiar o produtor rural que se insere no meio ambiente, né? Então, acho que é outra pauta que o Fiagro pode ajudar bastante, e a gente já está vendo acontecer, né, alguns fundos sendo estruturados para recuperação de pastagens. Quem sabe a gente tem a expectativa aí de ter um Fiagro crédito de carbono, né, que possa funcionar como um originador de crédito de carbono e até viabilizar, quem sabe, o crescimento, a estruturação do mercado voluntário de carbono. Né, porque a 175 já deu um passo, permitiu, né, os fundos adquirirem crédito de carbono no mercado regulado,
mas ainda não do mercado voluntário. Então, quem sabe a gente consegue dar esse dinamismo aí e promover, né, fomentar o mercado de crédito de carbono voluntário a partir do Fiagro, né, Fiagro de crédito de carbono, que seja um originador de crédito de carbono. Hoje, se eu não me engano, tem mas que ele não é de crédito direto, ele é de terras e que vão gerar, né, o crédito carbono, né? Isso, exatamente. Mas eu não vou fazer promoção dele aqui, tá? Não pode, tá, então eu não vou falar, até acho que é porque ele está em oferta ainda também, tá? Então não vou falar dele aqui, tá? Boa, Mas esse é um ponto legal de trazer, porque a CVM está buscando a aproximação do agro com o agronegócio. A gente fala, não, o mercado de capitais é lugar para o agronegócio, né? E a gente fala também que o futuro é verde e digital. Então, a gente consegue juntar muito bem as duas coisas, finanças sustentáveis com produtos do agro, para promover essa integração. E muito a gente conseguir trabalhar essas duas temáticas. Muito bom. Aqui é a distribuição em milhões e vendo o crescimento, né? Então, bateu 7 milhões aqui, é isso, Isso, né? Mesmo. Então, sendo assim, só quase 6 bi de CRA, gente, é isso? Só quase 6 bi de CRA, exato. Então, basicamente, é um Fiagro CRA, né? Nossa senhora, realmente é bastante coisa. É isso. Aí, o CRA. E aí a gente já entra no CRA, não sei se vale a pena, pode passar a próxima, porque a gente pensa assim, vamos olhar os produtos do agro, né? Então, Fiagro, e a gente faz a abertura do CRA, porque é o principal ativo dentro da carteira do Fiagro no momento. Né? E aí, eu gosto de chamar a atenção para esse movimento do CRA, porque ele meio que vinha numa média histórica de 12 bilhões, né, de ofertas iniciadas entre 2016 e 2020. De repente, em 2021, 2022, começa a dar um salto, né? E a gente linka isso com políticas públicas, incentivo do governo, mercado de capitais se aproximando. A gente teve diversos assuntos sendo levados no colegiado da CVM para viabilizar algumas estruturas de lastro, né? Porque a regra, ela tem um certo... A legislação, né? Ela é mais prescritiva, tem um certo engessamento, mas dentro daquilo que a gente consegue trabalhar, foi levado para o colegiado. Então, isso ajudou. E aí, a gente vê o volume de ofertas iniciadas subindo fortemente, atingiu 38 bi lá no final do ano passado, mesmo num cenário de alta de juros, né? Então, assim, é um produto, porque tem como índice de remuneração, de fator de remuneração, né, muito atrelado à inflação, ou uma taxa fixa, ou um cupom mais inflação, né, e uma taxa pós-fixada. E mesmo com um cenário de alta de juros, o produto acabou evoluindo muito bem. Eu não sei se o Felipe quer trazer mais informações desse ponto aí. Eu acho que eu tô aprendendo, só aprendi isso, tá? Seguinte, deixa eu voltar aqui pra gente. Eu tenho acompanhado esses números aqui que a Nathalie tá falando, né? E não só o mercado primário, mas o mercado secundário também aumentou muito de CRA também, né? A gente viu um aumento de 2018 para cá muito expressivo, quase dobrou o secundário de CRA. E eu vejo que é também não só por essas iniciativas públicas, também pela iniciativa legislativa, também, né, pela iniciativa reguladora, e isso tudo se soma. Isso tudo se soma e acaba gerando produtos, vamos dizer assim, que são produtos que acertam, né, na mão do cliente, que funciona, então é um conjunto, né, um conjunto de ações que vem sendo realizadas aí se eu não me engano, no 2016, que saiu a CVM 600, alguma coisa do tipo. Foi, né? 2016. É o primeiro dado histórico que a gente tem de CRA ali, né? Então a memória está funcionando ainda, né? Então de lá para cá a gente viu, né, os aprimoramentos, né? E então isso resulta, né, um esforço conjunto de órgãos governamentais causando, né, um benefício aí em favor de você, que é um produtor agro, né? Ou de você, uma empresa que está relacionada à cadeia do agro indiretamente ou diretamente, ou também aos gestores e às securitadoras que acabam fornecendo esse tipo de estrutura para o crédito ao agro, né? Nathalie, podemos trazer um pouco do conceito dessa estruturação que vocês fizeram da CVM 39?
por que vocês dividiram nessas 3 caixinhas e não em 4, ou não em 5, né? Assim, eu sei que já foi falado disso um pouco, eu sei que ainda é referente à SSE, e aí depois a gente traz algumas coisas mais ligadas à SOI, tá? Se você puder trazer um pouco desse histórico, acho que facilita para as pessoas entenderem por que foi pensado dessa maneira. É porque, só para fazer uma parte aqui, tá? Gente, a CVM, ela tem alguns mandatos, tá? Um dos mandatos é diretamente ligado, assim, todos eles são diretamente ligados aos investidores, desenvolvimento do mercado, proteção ao investidor, mas esse do proteção ao investidor, ele é um dos pilares para os outros mandatos da CVM. Então é sempre olhando para vocês que é pensado nisso, não é pensando nos players do mercado, é pensando nos investidores, o que vai, vamos dizer assim, resultar numa ação da CVM. Então, se você puder trazer um pouco disso. Então, exatamente. A CVM tem 2 mandatos, né, principais, que é o desenvolvimento eficiente do mercado de capitais e proteção ao investidor. Então, toda vez que a gente constrói uma regra, a gente precisa necessariamente levar em conta esses 2 mandatos, esses 2 principais objetivos da CVM. Então, eles são incorporados na estrutura de governança que a gente exige dos prestadores de serviço, ele é incorporado no regime informacional que a gente exige, né, desses prestadores de serviço, administradores, gestores, né, e demais agentes relacionados à infraestrutura de mercado. Então, tudo isso é levado em conta. E no caso do Fiagro, a gente não tinha uma regra específica, a gente precisava viabilizar o registro do produto, né? E aí, lá na legislação que introduziu o Fiagro, que é a 8668, que é a legislação do próprio fundo imobiliário, né? Ela diz que o Fiagro poderia ser subdividido em categorias a depender do direcionamento da carteira desse Fiagro, da política de investimento desse Fiagro. Então, isso deu uma solução para a gente pensar de forma mais criativa. Se ele pode ser dividido em categorias e a gente não tem uma regra específica, então vamos aproveitar as categorias de outros fundos da indústria brasileira que já existem, que já estão rodando, a gente já tem um sistema informacional, já tem as previsões lá no Fundosnet, que é onde você vai arquivar, fazer o upload de informações. Então, vamos aproveitar essas estruturas já existentes para viabilizar o registro do produto. Como eu falei, a carteira do Fiagro ela é muito versátil, ela é muito completa, justamente para poder pegar todos os elos da cadeia do agronegócio. Conforme já a anterior, a CVM 600, a instrução CVM 600, já previa a cadeia como um todo, né? Já tinha essa visão de cadeia, é isso, cadeia, né? Da cadeia como um todo. Então, pensando nisso, você pode ter os ativos elegíveis, a gente chama assim, quais são os ativos elegíveis do Fiagro? Aí pode ser direitos creditórios relacionados ao agronegócio, que é CDCA, WA, CPR, né, toda essa sopa de letrinhas aí que a gente costuma dizer do agro, isso são direitos creditórios. Né? Normalmente isso estaria empacotado, estaria dentro de um FDIC, né, que é um fundo de investimento em direitos creditórios. Então, o reflexo para o Fiagro é o mesmo. Se o Fiagro está dedicado a investir em direitos creditórios, ele vai ser chamado de Fiagro FDIC, Fiagro Direitos Creditórios. Então, ele vai prestar as informações e seguir as regras do FDIC neste primeiro momento, porque a gente não tem uma regra específica de Fiagro. Então, mesma coisa acontece para o Fiagro imobiliário. Se o Fiagro investe em terras, se o Fiagro investe em sociedades, por exemplo, que visem desenvolver galpão logístico de armazenagem, por exemplo, ele funciona em tese como um Fiagro imobiliário, porque ele segue a mesma linha de ativos elegíveis do fundo imobiliário. E aí, como um adendo, um adicional, a gente disse assim, certo, pode investir nos ativos da mesma forma, os ativos previstos lá no fundo imobiliário, mas também em CRA e em LCA, né? Porque da mesma forma que o fundo imobiliário pode investir em CRI e em LCI. Então, foi o único ajuste ali da resolução 39, foi esse. Então, Fiagro imobiliário investe em tudo que fundo imobiliário investe, mais CRA e mais LCA. E para o FIP é a mesma dinâmica, você vai investir em uma sociedade, né, uma empresa, uma companhia,
do agro, uma usina, por exemplo, né? Você tem uma participação societária ali, você faz através de um FIP. E aí você segue todo o regramento do FIP. Então, ele é registrado como Fiagro FIP. Por isso que a gente precisou dividir nessas categorias. Aí fala, ai, Nathalie, mas então Fiagro Imobiliário pode adquirir CIR? Fiagro Imobiliário pode adquirir CPR? Né? Em tese não pode, porque são direitos creditórios. Aí ele vai, nesse momento atual, ser um Fiagro direitos creditórios. Ele tem que buscar registro como Fiagro direitos creditórios, para poder encaixar nesses 3 componentes que eu mencionei. Então, a gente seguiu essa lógica, isso traria, nesse momento, maior segurança, né? No momento que a gente não tem uma regra específica, não passou por audiência pública, não teve um debate, né, com os participantes do mercado, a gente entendeu que era mais seguro se aproveitar das plataformas de outras categorias de fundos já existentes e já em andamento na indústria brasileira. E isso, né, a gente já comentou isso, mas só para pontuar isso novamente, então isso trouxe a tempestividade, quer dizer, né, trouxe o tempo certo, porque, né, que está mais que provado pelos dados que a gente mostrou agora há pouco, que tinha essa demanda reprimida que a Nathalie já comentou, e acertou na mão, porque não ficou esperando, né, acontecer uma audiência pública, verificar, então já usou um arcabouço regulatório que já existia, trouxe para dentro dessas operações, e assim como dentro dos fundos imobiliários, né, fazendo um paralelo, assim como dentro dos fundos imobiliários, os fundos de CRI têm tomado um espaço muito grande, natural que isso acontecesse esse paralelo aos FIAGRO de CRA, né, que são os fundos, os FIAGROS FII, que o pessoal acabou apelidando de FIAGRO de CRA, porque a maior parte deles é de CRA, né? Isso. Aproveitando o momento econômico, né? Tem uns contornos no momento econômico que a gente está, que também favorece, né, essas estruturas. Acho que um ponto importante que eu preciso mencionar, Felipe, é que a gente tem a regra transitória em caráter experimental, ela acaba sendo boa também para a gente coletar experiências de supervisão. Isso vai ser muito importante para a construção da regra específica. Entendeu? Então, não é somente viabilizar o registro, mas viabilizar o registro, supervisionar o que a gente já consegue fazer, né, nesse tempo e colher experiências de supervisão para que a gente tenha uma regra mais adaptada já a uma dinâmica de mercado que está acontecendo, né? Que você não fique atrasado. E isso vem bem em linha com o que já a SSE fazia, né? Então já tinha o CRA, mas não tinha ela replicava a 414, né? E aí veio a 600 justamente para poder ser a específica, depois de uns 4, 5 anos de norma replicando o conceito da 414. É isso mesmo. Muito bom. Nathalie, fala um pouco agora do papel que vocês executam no mercado aí por essa superintendência. Por bacana. Favor. Obrigada pelo espaço de promover a Superintendência de Proteção e Orientação a Investidores. Muito bacana. Felipe, eu vou comentar dizendo que a gente tem 3 atividades principais dentro da SOI, tá? A primeira delas é supervisão, né? Uma supervisão reativa. Então, a gente é provocado pelos investidores, né, que abrem chamados aqui no nosso sistema SAC, Sistema de Atendimento ao Cidadão, e trazem as suas demandas, as suas reclamações. A gente tem um canal também de delações anônimas. Então, quem faz todo esse filtro e todo esse tratamento inicial é a SOI. Tá? Muito disso, a gente tem mais de 12 mil chamados pelo SAC por ano. Muitas desses chamados a gente trata diretamente aqui na SOI, a gente encerra esses chamados por aqui, mas existem algumas reclamações que têm indícios relevantes de irregularidade e desvio. Essas reclamações viram um processo administrativo, e esse processo administrativo é encaminhado para a área de supervisão especialista. Né? Aí pode ir para a CEP, que é a área de companhias abertas, para a SSE, que é a área de securitização, para a SIM, que é a área de fundos abertos, vai depender do assunto. Então, a gente tem um importante papel aqui, que é de supervisão reativa. É quando o mercado provoca a gente, né? E a gente vai dar esse tratamento. Eu falo assim, a SOI ela é a porta de entrada dos investidores na CVM. Então, o lugar que o investidor vai procurar é a SOI.
né? E a SOI está preparada para atender esses investidores. E uma das nossas propostas, assumindo a SOI agora, é trazer uma cultura de dados, né? E aí a gente vai mapear todas essas estatísticas, todos esses... Como a gente fez para o Boletim do Agro, mas assim, com 12 mil chamados, com 1.500 processos, a ideia é mapear isso tudo e a gente prestar contas para a sociedade, né? Olha o que a SOI fez, né? A gente recebe tantas mil reclamações por ano, tantos mil chamados, isso gerou isso de ações, ou isso de efeitos estratégicos, interações com outras áreas. Então, a gente vai produzir esse relatório para prestar contas para a sociedade. Um outro núcleo que a gente tem muito importante, que é de educação financeira. E aí é importante por quê? Porque a gente está atuando na ponta preventiva. Porque o investidor educado, né, que ele detém conhecimento sobre os produtos do mercado de capitais, então ele está empoderado. Né? Em que sentido? Ele é capaz e habilitado a tomar decisões informadas, né? Com base em dados e informações que são úteis e de fontes confiáveis. Então, a gente faz todo um trabalho de educação financeira e a gente não faz isso sozinho, né? A gente faz isso muito através de acordos de cooperação técnica. Então, com instituições de ensino, com entidades de classe, a gente busca esses acordos de cooperação técnica para levar a educação financeira ao pequeno investidor, para a gente ter capilaridade também, né, a gente possa ir em lugares que possa alcançar regiões que CVM sozinha não conseguiria alcançar, mas que com esses parceiros a gente consegue, né? E aí não só levar conhecimento, mas a partir disso criar inclusão e democratização do acesso desses produtos, tá? Aos pequenos investidores também. Então, a área de educação financeira é uma área muito importante dentro da SOI. Né, para atuar preventivamente, ajudando o investidor a ser dono das suas próprias decisões financeiras. E a gente tem um outro núcleo que é voltado para a atuação que a gente tem no LAB, que é o Laboratório de Inovação Financeira, e a SOI, ela é representante da CVM no LAB. Né? O LAB tem 4 gestores, sendo um deles a CVM, e a SOI representa a CVM. E ali a gente tem muitos trabalhos de finanças sustentáveis. Acho por isso que no começo eu estava falando muito de juntar a pauta do agro com a sustentabilidade, porque eu já atuo em alguns grupos de trabalho relacionados a finanças verdes e sustentabilidade. Então a ideia é a gente criar aqui um núcleo de finanças sustentáveis em que a gente vai organizar tudo porque é um assunto muito esparso, porque várias áreas especialistas da CVM acabam atuando com fatores ESG e sustentabilidade, mas a ideia é que a gente tenha um núcleo na SOI focado para trazer essa consolidação para quem vê de fora, né? Quem vê de fora o que a CVM está fazendo em termos de finanças verdes, vai ver os relatórios que a SOI está produzindo, que é uma compilação de tudo que a casa faz, né? E se algum agente externo precisar contactar a CVM, vai entrar ali, fazer esse contato inicial com a SOI, que então vai encaminhar para as áreas especialistas, se for o caso. Então, acho que esses são os 3 pilares de atividades da SOI, principais, né? Fora as outras coisas que a gente acaba fazendo também, mas esses são os principais. Muito bom. E aí, né, assim, então a gente está aproveitando que a Nathalie está aqui, está falando desse tema, mas isso também diz diretamente a ver com o tema aqui. Por quê? Né? O Fiagro, conforme ela mesma falou, né, é um produto novo que está sobre uma regulação transitória e experimental, consegui gravar os termos. Isso aí. E então, isso, vocês, investidores, vocês mesmos, tomadores de recursos, vão poder dar algum retorno para a CVM, falar, oh, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, tem essa reclamação, tem isso aqui que não deu certo, justamente trazendo essa visão da ponta final, seja o tomador do recurso ou principalmente o investidor, que é para onde a CVM está, vamos dizer assim, mais focada, né, conforme o mandato que a Nathalie falou no início, e isso traz, assim, indícios e condições da CVM aprimorar, né, já quando for trazer uma norma específica e direcionada para o Fiagro, já trazer isso com o retorno, certo, dos investidores. Certo, exatamente. Né? Essa experiência de supervisão a gente vai colhendo por aqui também. Importante os participantes do mercado participarem do processo de audiência pública também, né? Trazendo seus comentários, engajando na discussão, acho que isso é muito importante.
E para o investidor, né, eu gosto de falar assim, entender qual é o modelo de negócio daquele produto. Né? A gente está falando de FIAGRO, é o financiamento do produtor rural, né, dos diferentes elos do agronegócio. Então, você está financiando a produção de soja, né, a soja tem um ciclo de produção, né? Quais os riscos relacionados ao agro? Pode ter quebra de safra, né? É razoável você esperar retornos constantes e homogêneos ao longo do tempo desse produto, sendo que ele está exposto à sazonalidade, né, externalidades, ciclo de produção. Então, é importante ter isso em mente quando você vai tomar a decisão de investir por esse ou por aquele produto, né? O que o pessoal fica muito, vamos dizer assim, ligado, e aí eu falo mais da minha experiência que eu tive até o momento com fundo imobiliário, né? O pessoal fica muito focado só no retorno, esquece um pouco o risco, né? Então aqui a máxima também vale, tá, gente? Aqui é um programa, vamos dizer assim, para a gente incentivar o FIAGRO, mas como em todas as, assim, momento que perguntam para mim sobre algum investimento, eu falo, tá? Diversificação entre os produtos e diversificação dentro do produto. Então, essa aqui é a minha máxima. Então, assim, sabe? Eu não vou falar assim, é a solução do mundo, invista só nesse produto. Esse nunca foi meu perfil, não será a partir de agora. Então, diversificação, cuidado, analise os investimentos que você for fazer, tenha, sabe, uma tranquilidade. Tem aquela expressão em inglês que é o FOMO, né? Fear of missing out, medo de perder alguma coisa acontecendo. Então, não vai achando que é a última bolachinha do pacote qualquer coisa que te oferecerem, tá? São investimentos bons, que podem ser analisados, mas a gente não pode achar que é a última bolacha do pacote qualquer coisa, inclusive os FIAGROS. E aqui a gente está trazendo a visão de uma pessoa que participou da regulação da Resolução 39 e montou o boletim aí para trazer mais informações para vocês. Nathalie, eu vou pedir para você trazer umas palavras finais aqui para os nossos espectadores, para nessa audiência nova que a gente está estreando hoje, por favor. Obrigada, Felipe. Eu somente quero agradecer a oportunidade. Foi muito bacana a gente casar esse momento aqui do programa com a minha nomeação para a SOI. Assim, obrigada por também ter dado um espacinho para eu falar dessa nova área. Fico muito feliz. E eu aproveito aqui para dizer que a CVM está reforçar, né? A CVM está realmente muito engajada em fazer essa aproximação do mercado de capitais com o agro. A gente fez diversas parcerias, né, com instituições de ensino, associações, para ir a campo, inclusive, né? A gente quer ir lá em loco, estar em contato com o produtor rural, apresentar, né, o mercado de capitais como uma opção alternativa de financiamento, explicar os produtos, essa estruturação, levar conhecimento para o produtor rural, né? E na outra ponta, a gente fazendo trabalho com o investidor aqui pela SOI, para que tenha senso crítico na hora de avaliar as informações. Mas acho que o recado principal é esse. Acho que política sem implementação, acho que é só um conselho, né? Então, é preciso, de fato, estar engajado nessas implementações, de fato fazer essas implementações acontecerem. Acho que esse é o pensamento da CVM, né? Arregaçar as mangas, vamos fazer acordos de cooperação, vamos falar com os investidores, vamos falar com o produtor rural, vamos de fato demonstrar que a gente está se aproximando do agro, né? Viabilizando o registro do produto de forma imediata, criando o boletim do agro. Acho que isso foi outra forma de concretizar essa nossa intenção de se aproximar. Olha, vejam um boletim, leiam os números. Se tiver algum gargalo que a gente possa aprimorar, apontem isso para a gente, né? A própria SSE, que é a área de securitização, ela vai mudar de nome. Tá? A gente está aí com a proposta dela ser Superintendência de Securitização e Agronegócio. Então, ela vai ter isso no nome também, e deve ter uma gerência especialista só para tratar do assunto agro dentro da SSE, e essa gerência vai dar continuidade aí ao boletim do agro, que a gente começou, né, ano passado. Essa gerência vai dar continuidade ao boletim do agro, então vocês vão poder continuar acompanhando os números e evolução do FIAGRO. Obrigada, pessoal.
Isso aí, gente. Agradecer novamente a CVM e aqui no nome aqui da Nathalie, que está representando a CVM aqui nessa live. Agradecer a participação de vocês, um abraço e até a próxima, gente.